Alan. Alan, bom, tá todo mundo nessa expectativa do Alan, né? Está de sobreaviso, ainda não. Também deu um choque, assim, mais de realidade nos jogadores do Flamengo. Depois... Tá todo mundo falando só do lado do River Plate. Sim. Mas ninguém tá falando do lado do jogador. Fala galerinha rubro-negra, vamos que vamos para mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Flamengo. Lembrando sempre que aqui no canal você fica sempre bem informado com as notícias do Flamengo do dia a dia. Vamos trazer aqui um vídeo da Raíssa Simplício, né, falando algumas situações aí que está rolando no Flamengo com os reforços, com o Alan, com o De La Cruz, com o Rossi, ela que tem bastante informações aí, né, pessoal, do Flamengo e sempre tá trazendo aí pra gente. Temos também aqui um vídeo da ESPN falando um pouco aí da preparação do Flamengo pro jogo de amanhã contra o Alcas. Jogo muito importante, né? Tá valendo aí a classificação, o Flamengo não pode bobear, não tem margem para erro, mesmo estando numa situação não tão ruim, né, o Flamengo. Mas ganhar é sempre bom, né? Então, se você é rubro-negro de verdade, você vai se inscrever no canal, vai deixar aquele like e também vai comentar que eu vou estar respondendo todo mundo. Pessoal, o comentário é muito importante, tá? O like também, isso faz com que o vídeo se propague mais pelo YouTube e novas pessoas acompanhem as notícias do Mengão. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Rossi chega hoje, né? Rossi Se eu tiver errado, você me fala. Chega hoje. Chega hoje. Só vai começar a treinar, no caso, a partir de julho. Então, De julho. é algo sacramentado. Luiz Araújo. Chega amanhã. Amanhã. Lembrando, tá, pessoal, que esse vídeo aqui da Raíssa foi gravado ontem à noite, tá? E entra a mesma situação do Rossi, né? Só pode treinar a partir de julho. Não, ele já pode treinar. Já pode, o né? Que foi Atlanta liberado. Liberou. O Atlanta liberou. Alan. Alan, bom, tá todo mundo nessa expectativa do Alan, né? Está de sobreaviso, ainda não tem previsão de chegada, pelo menos até agora, 7h52, né? Tá sobre aviso para fechar os detalhes. O Flamengo encaminhou nos últimos dias a contratação dele, mas é o que eu falo sempre quando as pessoas me perguntam. Fechado só quando assina. E no caso ainda não assinou. Tá palavrado, tipo, Flamengo, Atlético e Alan. Estão acordados, faltava, na sexta-feira, quando saiu a notícia que ele era reforço do Flamengo, a informação que eu tive era que faltavam alguns ajustes, né, em relação às metas. Porque o Atlético não quer receber o montante das metas, quer receber do montante fixo. O Flamengo vai pagar 8 milhões fixo, mais 1 milhão e os impostos, 1 milhão de euros e os impostos de metas. Então vai ficar ali 1.200.000, mais ou menos. E estavam ajustando essa questão para poder fechar realmente, canetar tudo. Até por isso, a expectativa do Flamengo era que até quarta-feira consiga ter oficializado, ter o Alan oficializado e já mandar as passagens dele para que ele possa vir para o Rio. Então tá de sobreaviso. De La Cruz. De La Cruz. Cara, o De La Cruz é uma situação que o Flamengo tem que ter paciência. Tem esse jogo contra o The Strongest, né? Um jogo importante. O jogo é essa semana. É amanhã, se não me engano. Que vai definir aí a vida do River na Libertadores, se o River classifica, se não classifica. E depois disso, aí o River vai dar uma posição ao Flamengo e vai conversar também com o De La Cruz, porque existe também a questão do De La Cruz, né? Muita gente falando que o River não vai negociar de jeito nenhum. O que eu soube é que o River teme que aconteça o que aconteceu com o Nátio Fernandes. O River negociou o Nátio com o Atlético, enfrentou o Atlético na Libertadores e foi eliminado com o gol do Nátio Fernandes. O Nátio Fernandes fez gol lá dentro do Monumental. Então o River não quer correr esse mesmo risco, digamos assim, com o De La Cruz. Só que existe também o jogador. Tá todo mundo falando só do lado do River Plate. Sim. Mas ninguém tá falando do lado do jogador, né? E ele quer vir? Ele quer. A proposta é quase 3 vezes maior de salário, 4 anos. Quase 3 vezes maior o salário. Uma proposta de 4 anos. Para um jogador que não tem uma perspectiva de ir para o futebol europeu. Não tem, né? Pode receber uma proposta do futebol mexicano? Pode, mas quem vai garantir que em dezembro ele vai receber a mesma proposta que ele tem hoje do Flamengo? Ninguém garante. O River vai aumentar o salário dele? Até onde eu sei, o salário dele lá já é um salário muito alto.
O River não tem condições de chegar nem perto da proposta salarial que o Flamengo fez por ele. Então, assim, tem o lado do jogador também, mas ele tem uma história no River, respeita o clube e não vai fazer qualquer movimento até esse jogo. Depois desse jogo, a informação que eu tenho é que ele vai manifestar o interesse na transferência e aí vai ver com o River o que vai acontecer. Mas isso independente do resultado ou somente se o Independente do resultado. Ah. Ele vai manifestar o desejo da transferência depois do jogo. E agora estão falando muito também do Wendel, né? Que agora teve essa situação, vamos dizer assim, esses conflitos lá na Rússia e tal. Já tinha conflito, já tinha guerra lá. Muita gente até se aproveitou disso para poder vir pro Brasil. Mas agora surge de novo forte o nome do Wendel, todo mundo comentando. De fato, alguma coisa. Que eu saiba, nada. Até aqui, até hoje, nada, né? Isso também acontece muito, né? Tem muitos perfis lá nas redes sociais do Flamengo as que associações, começa a associar, vai, enfim, aquelas associações e tal. Mas assim, que eu saiba até o momento não tem absolutamente nada em relação ao Wendel. Eu sei que a diretoria ficou um pouco chateada naquela negociação, porque o Flamengo acreditava que ia conseguir concretizar. Ele podia acionar a cláusula naquela época, hoje ele não pode mais. Na época ele decidiu não acionar a cláusula e ainda renovou o contrato para receber mais lá no Zenit. Então, ou seja, usou o Flamengo. Usou assim um pouco o Flamengo. Então, que eu saiba hoje, até o momento não tem nada. Agora, se vai ter mais para frente, não dá para cravar. O pessoal do staff dele garante que ele se apresenta no Zenit nos próximos dias. Mas zagueiros e lateral direito, que seriam também, né, posições em que o Flamengo olha como prioridade. Isso procede mesmo? A informação que eu tenho é que é zagueiro e lateral esquerdo. Que o São Paulo não vê essa necessidade de lateral direito com urgência. A necessidade maior que ele vê é no lado esquerdo. Agora, a informação também que eu tenho é que o foco do Flamengo é em resolver essas questões do meio-campo. O Alan e o De La Cruz, ou outro nome se for o caso. Por quê? Porque são as posições que o Flamengo quer investir dinheiro de fato. Zagueiro e lateral esquerdo vai ser com o que sobrar. Essa é a intenção. O que sobrar, se der, a gente investe num zagueiro, investe num lateral esquerdo, mas o foco é resolver essas questões do meio-campo justamente por isso, porque o Flamengo não vai fazer altos investimentos nem na zaga nem na lateral esquerda. Da Conmebol Libertadores, Flamengo atual campeão na busca aí para defender o seu título, chegar nessa final que vai ser aqui mesmo, disputada em novembro, né? O Flamengo que, enfim, pode ter algumas mudanças em relação à partida contra o Santos, aquelas modificações, o São Paulo até indicou isso depois da partida na vitória lá na Vila Belmiro, porque causou até uma certa surpresa ele deixar o Arrascaeta no banco, o Thiago Maia, Pedro, fez algumas alterações. E aí ele indicou, fazendo algumas mudanças já de olho assim na sequência da temporada. O Fortaleza confronto aqui no Maracanã no sábado também, a temporada vai passando, mas ele também deu um choque assim mais de realidade nos jogadores do Flamengo depois da atuação muito ruim contra o Red Bull Bragantino. A atividade está rolando nesse momento no Ninho do Urubu, ainda não está dando nenhuma indicação assim da equipe, está misturando bastante o técnico Sampaoli, mas há a possibilidade sim de que o Arrascaeta volte ali a ocupar a vaga de titular no meio de campo do Flamengo. E aí tem ali a questão, enfim, também o Thiago Maia como uma possibilidade de retornar ao meio de campo. Flamengo que não pode dar nenhuma bobeira, está praticamente classificado, né, Bruno? Mas o Flamengo sabe muito bem em Libertadores alguns dissabores que já teve assim em Libertadores. Lembro de 2012 a questão do Emelec, o Cabanha é sempre muito lembrado, em 2017 a questão do São Lourenço também no último minuto. Então o Flamengo sabe muito bem que Libertadores não perdoa, então quer vencer essa partida aqui no Maracanã diante de todos os seus torcedores para não ter nenhum tipo de surpresa. Em relação, só arrematando aqui em relação a reforços, o Rossi chegou ontem ao Rio de Janeiro, o goleiro, expectativa também que o Luiz Araújo chegue também durante essa semana já para se integrar aos treinamentos no Ninho do Urubu, só a partir de julho que podem jogar de fato, e o Flamengo espera muito em breve oficializar, quem sabe aí, o Alan do Atlético Mineiro. Bruno. Bom, maravilha. E é isso aí, pessoal. Então vamos para mais algumas notícias do Flamengo. O UOL dizendo: Arrascaeta
deixa de ser intocável no Flamengo de Jorge Sampaoli. Pessoal, Arrascaeta não é mais unanimidade, né, o tempo todo no time do Flamengo. Desde 2019, considerado um jogador praticamente intocável quando está em plenas condições físicas, Arrascaeta tornou-se uma peça nem tão imprescindível no Flamengo. É isso aí. O técnico Jorge Sampaoli, na vitória contra o Santos por 3-2 no último domingo, dia 25, o uruguaio iniciou a partida no banco de reservas por opções do treinador. Tá aí, galera. E aqui o Sampaoli disse, né? Não foi questão física. Eu queria um time para esse jogo e nós temos um jogo na Libertadores semana que vem. Vão sempre ter trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Hoje quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessita disso. Tá aí. Arrascaeta. O Arrasca aí vai ter que jogar, hein? Vai ter que jogar. Ainda mais se chegar algum meia aí, vai ter que jogar muito. Vamos pra próxima. E o Pogba, hein, galera? Pogba botou a camisa aí do Mengão. A nação ficou maluca. Pogba leva a nação à loucura na web. Na manhã dessa terça-feira, ele fez uma postagem aí com a camisa do Flamengo, né, galera? Esse astro aí, o francês, foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, além de já ter defendido vários gigantes do futebol europeu. Pogba aí, né? Jogadoraço. Vamos ver aí o vídeo agora do Pogba aí fazendo seu treinamento com a camisa do Mengão. E vamos para a última aqui agora, né, galera? Novo reforço do Flamengo chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Luiz Araújo tá chegando aí na terça-feira, galera, para se apresentar aí o Flamengo já já. O novo atacante do Flamengo desembarca aí às 5 horas, né, no Rio de Janeiro. O Luiz Araújo já estava no Brasil, né, galera? Desde aí a madrugada de sexta-feira. Ele tinha pedido aí para passar alguns dias, né, aí em São Paulo com a família e depois se apresentar aí no Flamengo. E a expectativa é que o Luiz Araújo comece aí os trabalhos no Ninho do Urubu ainda nessa semana. Lembrando aí que o ex-time aí do Luiz Araújo já liberou ele, tá? Para poder fazer o treinamento aí com o Flamengo, diferente do Agustin Rossi, tá? Que não tem essa liberação. E ele só pode iniciar os trabalhos no Flamengo no dia 1º agora de julho. Então é isso, né, galera? O foco do Flamengo é no meio de campo, né? O Flamengo tá disposto a investir bastante no meio de campo. É a posição que eu acredito ali que o Sampaoli mais tá se preocupando, né? Sobre o Wendel aí, né? O Wendel que teve aí, o Paparazzo, saiu um print aí do Paparazzo com o Wendel. É só o início, pode se desenrolar, como também não pode se desenrolar nada. O Wendel que já meio que usou, né, o Flamengo aí há uns anos atrás aí para aumentar seu salário lá no Zenit. Então isso pegou muito mal aí para a diretoria. Vamos ver o que vai acontecer. Então temos um jogo muito importante amanhã. Não podemos perder, não podemos bobear, não podemos dar mole. É chegar, amassar o Alcas, ir para dentro, golear mesmo, para dar mais ainda confiança pro nosso time e a gente chegar aí nas oitavas de finais com a moral lá em cima. Então se você gostou desse vídeo, pessoal, você aí que tá trabalhando, que às vezes não tem muito tempo de ficar pesquisando sobre as notícias do Flamengo, é só entrar aqui no nosso canal que você vai ter sempre as últimas notícias. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like, comentar qualquer coisa aqui embaixo e se inscrever no canal, né? Que é muito importante também, galera. Então fiquem com Deus, até daqui a pouco. Valeu!